Olá, estamos chegando, abraçando o Brasil inteiro pela TV Evangelizar. A partir de agora, muita informação, prestação de serviço no nosso Pauta Aberta desta quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, e você vai ver. Notas do Enem serão divulgadas amanhã, sexta-feira. O Instituto Butantan começou a recrutar voluntários de 60 a 79 anos para participar dos ensaios clínicos da vacina da dengue. O governo anuncia mega plano de leilão de 40 concessões para modernizar portos, céus e rios brasileiros. No destaque internacional, Estados Unidos ordenam saída imediata de americanos na Venezuela. Tem previsão do tempo, esporte e muito mais agora no nosso Pauta Aberta. Nós começamos essa edição falando do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que emitiu nesta quinta-feira um alerta de segurança máxima, ordenando todos os cidadãos americanos a deixarem a Venezuela imediatamente. A medida ocorre em um cenário após a captura de Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos no início do mês. O governo americano justifica a urgência devido ao aumento das hostilidades de grupos paramilitares conhecidos como coletivos. Relatos indicam que essas milícias estabeleceram bloqueios em estradas principais e ameaçam represálias contra estrangeiros, especialmente americanos, como resposta à detenção de Maduro. Enquanto Nicolás Maduro e a esposa, Cília Flores, aguardam o julgamento, o presidente Donald Trump confirmou ter mantido uma conversa longa e produtiva por telefone com Delcy Rodrigues, que assumiu a presidência interina da Venezuela após a captura de Maduro. O Departamento de Estado recomenda que americanos utilizem voos comerciais ainda disponíveis, alertando que a disponibilidade de assentos está diminuindo rapidamente e o espaço aéreo pode sofrer novas restrições a qualquer momento. E amanhã serão divulgadas as notas do Enem. A prova foi realizada em novembro do ano passado e é usada para aprovar estudantes em universidades públicas pelo SISU, faculdades privadas pelo ProUni e para o financiamento estudantis. Alunos de todo o Brasil aguardam essa nota para definir o futuro. Agora vamos lá para a nossa redação com a Marília Cheche, que nos traz informações da vacina da dengue, do orçamento do governo federal, que 2026 deve repetir 2025 como um dos anos mais quentes da história. Seja bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2026 com veto a 393 milhões de reais em valores que o Congresso havia modificado para inflar emendas parlamentares. Formalmente, o orçamento aprovado pelo Congresso prevê 49 bilhões de reais para as emendas, mas os parlamentares decidiram incorporar também como emendas, na prática, outros 11 bilhões de reais em recursos livres do governo. Por isso, a reserva indicada por deputados e senadores saltou para 61 bilhões de reais. A justificativa para o veto de quase 400 milhões de reais é que esse recurso conflita com uma regra definida pelo Supremo Tribunal Federal, que limita o volume de emendas parlamentares e como elas podem crescer. O Instituto Butantan começou a recrutar voluntários de 60 a 79 anos para participar dos ensaios clínicos da Butantan DV em centros de pesquisas no Paraná e Rio Grande do Sul. Hoje, a vacina tetravalente contra a gripe é destinada a pessoas de 12 a 59 anos. Mas, de acordo com o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, a população que mais sofre com essa doença são pessoas de 60 anos de idade ou mais. Os testes clínicos serão realizados ao longo de um ano em 4 centros de pesquisas em Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e em um em Curitiba, no Paraná. Um levantamento feito pelo Copérnicos, o Programa Europeu de Monitoramento Climático, aponta que 2025 foi o terceiro ano mais quente já registrado. A pesquisa leva em consideração as temperaturas médias anuais desde 1940. Nos últimos 3 anos, a temperatura média do planeta ultrapassou o limite estabelecido pelo Acordo de Paris. Os cientistas preveem ainda que 2026 também deverá ser um dos anos mais quentes já registrados, ocupando o 4º lugar. Eu volto com você, Lucas. Muito obrigado, Marília, pelas informações. E olha só, o INSS anunciou novas regras para diminuir o tempo de espera dos pedidos de aposentadorias. Agora eu vou conversar com o Sérgio Júnior, que nos traz mais informações
sobre essa estratégia do Instituto que faz uma força-tarefa para diminuir essa fila que ultrapassa 3 milhões de pessoas. Sérgio, seja bem-vindo. Oi, Lucas. Muito bom começo de noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, né? Mais de 3 milhões de brasileiros estão nessa fila de espera para obter os serviços aí do Seguro Nacional, o Seguro Social do INSS, como a aposentadoria, o auxílio BPC e também o auxílio de incapacitante. Como que vai funcionar agora? O tempo de espera até o momento está sendo de 64 dias, mas com essas mudanças está ocorrendo o quê? Um número diminuindo nesses dias para 35 dias, quase metade, quase 50% aí de um tempo menor. E o que também está acontecendo? As agências com menor demanda em todo o país vão auxiliar nos serviços de outras agências do INSS. Então eles vão estar recebendo todas essas demandas onde tem bastante para estar auxiliando, né, agilizando todo o processo aí para as pessoas, né, obterem algum seguro nacional do INSS. Hoje, cerca de 80%, como a aposentadoria, o seguro BPC e também o incapacitante, são 80% desses serviços que estão ali travados nessa fila de espera. E outra mudança desse anúncio que foi divulgado é que os peritos, né, os servidores que trabalham nessa linha de frente, vão receber um extra caso aumentem a demanda de trabalho. Então, olha, trabalhou um pouco mais, atendeu mais pessoas, eles vão receber um extra por esse trabalho realizado. Então, é um serviço aí que está sendo mais ágil para esses 3 milhões de pessoas, né, 3 milhões de brasileiros que estão na fila de espera há mais de 60 dias, 90 dias, para obter os benefícios do INSS. Lucas, eu volto com você. Muito obrigado, Sérgio. Notícia importante para quem precisa da Previdência Social. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a comunidade coreana, que comemora 60 anos da imigração aqui no Brasil. Já, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso Pauta Aberta desta quinta-feira, agradecendo a sua audiência, você de perto, você de longe. E olha só, o setor de transporte e logística brasileiro mira expansão. O governo federal vai realizar 40 leilões de concessão e investimentos em portos, aeroportos e hidrovias. A repórter Suelen Rodrigues conta mais pra gente. Oi, Suelen. Olá, para você que está nos assistindo, o governo federal anunciou a previsão de 40 leilões de concessão em 2026, envolvendo 21 aeroportos, 18 portos e uma hidrovia. O anúncio foi feito nesta semana pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, durante uma apresentação da agenda da pasta. Segundo o ministro, a estratégia é ampliar a capacidade logística do país e atrair investimentos privados. O cronograma já começa no próximo mês, com a primeira concessão dos blocos de leilões portuários em Macapá, Natal, Porto Alegre e Recife, que juntos somam 229 milhões de reais em investimentos. Durante o ano, os projetos de maiores impactos estão o Tecon Santos 10, no Porto de Santos, em São Paulo, e o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, que somam 7,5 bilhões de reais em investimentos. Outro destaque é a primeira concessão de uma hidrovia no país, que é a do Rio Paraguai. Além do aumento do programa Ampliar de diversos aeroportos regionais, a lista inicial inclui terminais no Ceará, Tocantins, Amazonas e na Bahia. Lembrando que em 2025, o Ministério já realizou 21 leilões que somam aí 11 bilhões de reais investidos. Eu volto com você, Lucas. Muito obrigado, Suelen, pelas informações. E olha só, agora nós vamos para uma descoberta científica que pode modificar os rumos de estudos sobre o câncer. Foi registrada uma imagem de células cancerígenas que consegue evitar o sistema imunológico. Olha só isso. Pesquisadores da Filadélfia, na Pensilvânia, conseguiram registrar pela primeira vez em vídeo como células cancerígenas escapam do ataque do sistema imunológico. As imagens foram obtidas através da microscopia avançada. O registro mostra que essas células não apenas resistem às investidas das células de defesa, mas também se movem ativamente para fugir delas.
A cena é de uma célula leucêmica, em verde, por vídeo de microscopia de fluorescência em cores falsas, que evita ser a célula imunológica, azul, movendo-se constantemente. Ao perceber a aproximação das células de defesa, o tumor reage rapidamente, alterando sua posição para escapar do ataque. Segundo cientistas, essa descoberta ajuda a explicar por que alguns tipos de câncer conseguem sobreviver mesmo em ambientes ricos em células imunológicas. Compreender esse processo pode abrir caminho para tratamentos mais eficazes, especialmente no avanço das imunoterapias, que buscam fortalecer a resposta do sistema imune contra a doença. Olha só, a sexta-feira será marcada pelo avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil, o que provoca chuva forte no Rio Grande do Sul, leste do Paraná e por Santa Catarina. Amanhã no sudeste é de sol, mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta com a chuva moderada a forte pelos estados, mas as temperaturas seguem elevadas. A chuva permanece intensa no Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. A previsão é semelhante para o Nordeste e Norte brasileiro, com pancadas fortes no Ceará, Maranhão, Amazonas e Rondônia. Aqui na nossa tela, algumas cidades que a gente vai ver como é que fica a temperatura. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tempo fechado, máxima de 30 graus, mínima de 24. Campo Grande, 33 de máxima, 21 de mínima. Curitiba, 29 de máxima, 17 de mínima para esta sexta-feira. Fortaleza, lá no Ceará, tempo quente, 34 graus, mínima de 21. Máxima de 34 também em Porto Velho, Rondônia, mínima de 22. E no Rio de Janeiro, 32 graus com sol, a cidade do Rio de Janeiro. E agora vamos falar do futebol, do Campeonato Brasileiro, que este ano está diferente por conta da Copa do Mundo. A CBF divulgou as datas e os horários das 8 primeiras rodadas do Brasileirão. A competição começa agora em janeiro, no dia 28, uma quarta-feira. O calendário do futebol brasileiro foi antecipado porque em 2026 tem a Copa do Mundo, nos meses de junho e julho. Durante a Copa, os jogos do Brasileirão serão suspensos e a competição termina só em dezembro. A FIFA anunciou as cidades sedes da seleção na Copa do Mundo, que este ano será disputada em 3 países: Canadá, México e Estados Unidos. O Brasil ficará em Nova Jersey, cidade ao lado de Nova York, com um centro de treinamento e um hotel inteiro reservados para a nossa seleção. E ainda falando do futebol, o anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos sobre o congelamento da concessão de vistos para cidadãos de 75 nacionalidades, incluindo o Brasil, gerou dúvidas sobre a logística para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, fontes oficiais do Departamento de Estado confirmam que a medida não deve impactar o fluxo de torcedores e profissionais do evento. A restrição, que entra em vigor no dia 21, aplica-se exclusivamente aos vistos de imigração, aqueles destinados a quem pretende residir permanentemente nos Estados Unidos. O objetivo declarado é reavaliar critérios de triagem e verificação para novos residentes. Os vistos de estadias de curto prazo, essenciais para o Mundial, continuam sendo processados normalmente. Apesar do endurecimento nas regras migratórias gerais do governo Trump, existe um sistema prioritário, por vezes chamado de FIFA Pass, que visa agilizar as entrevistas de quem já possui ingressos comprados, garantindo que o tempo de espera não inviabilize a viagem. Embora os vistos de turismo continuem sendo emitidos, o governo americano intensificou a análise de perfis em redes sociais e critérios de saúde e financeiros para todos os solicitantes. A comunidade coreana comemora 60 anos da imigração católica agrícola aqui no Brasil. Uma data histórica que celebra uma missa neste domingo com transmissão ao vivo aqui na TV Evangelizar. Nesta parede, uma linha do tempo ajuda a contar uma história que começou do outro lado do mundo, na Coreia do Sul. Fotos, datas e lembranças marcam a chegada da comunidade coreana ao Brasil há 6 décadas. Foi em dezembro de 1965 que um grupo deixou o país em um longo percurso pelo mar. Moon Ok-kim estava naquele navio. Ainda criança, com apenas 6 anos, chegou ao Brasil com os pais. Um pouquinho de medo de os Coreia do Norte invadir outra vez a Coreia do Sul.
E também tinha muita possibilidade de meu irmão ser mandado para a guerra de Vietnã. No restaurante da família, no centro de Curitiba, a história segue viva. Não só nos sabores, mas também em um álbum que guarda registros da chegada ao Brasil, da formação da família e da construção da comunidade coreana. Tínhamos que começar do zero, sem dinheiro, trabalhando na granja, plantação de morango, classificando ovos. Assim como a senhora Kim, outras 53 famílias coreanas chegaram pelo porto de Paranaguá e seguiram para a colônia Santa Maria, em Irati, no interior do Paraná. Ali começaram a trajetória ligada à agricultura, enfrentando o idioma, o clima e uma cultura completamente diferente. Neste meio estava também o padre Man Young Lee, que chegou ao Brasil com 12 anos. O Brasil tinha um pessoal, nos acolhiam muito bem. A história da imigração também se mistura com a da igreja. Foi no Brasil que o padre Lee encontrou o caminho do sacerdócio, tornando-se o primeiro padre coreano ordenado no país. Eu fui para o seminário, no começo, eu quero aprender português o mais rápido possível. Depois, com o tempo, chegar até sacerdócio foi uma divina providência. Em Curitiba, o acolhimento ganhou forma na missão e no diálogo entre as culturas. Foi nesta capela do Convento das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria que a comunidade coreana de Curitiba se encontrou em 1989, com as missas dominicais do Padre André. Os imigrantes encontraram aqui um espaço de viver a fé ativa e honrar os sacramentos. A partir de 83 eu comecei a acompanhar a comunidade coreana, padre novo, sem saber a língua, mas eu achava que poderia ajudar. Eles amavelmente me acolheram. A comunidade se prepara para um momento especial. No próximo domingo, dia 19 de janeiro, às 10 horas da manhã, será celebrada uma missa em ação de graças pelos mais de 60 anos da imigração coreana no Brasil, com transmissão da TV Evangelizar para todo o país. Que legal, hein? E lembrando que é domingo agora, às 10 horas da manhã, a missa de comemoração dos 60 anos da imigração coreana católica agrícola aqui no Brasil, com transmissão ao vivo pela TV Evangelizar para todo o Brasil. E eu vou ficando por aqui com mais uma edição do nosso Pauta Aberta, agradecendo a sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.